Deus, aleluia, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí, entrando com muita alegria, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal. Abençoe o canal, seja um canal de bênção aí junto conosco. Em nome do Senhor Jesus, na mesma fé, na mesma concordância, indo no ID do Senhor, segurando nas mãos junto. Você na sua fé e eu na minha fé, em nome do Senhor Jesus, crendo e acreditando que o Senhor vai fazer proezas, maravilha, como a boca dele o disse, vai acontecer em nome de Jesus, amém? Você crê, você acredita, toma posse e fica firme aí em oração, em louvor, em palavras, junto conosco, e juntos somos mais fortes, orando juntos, na mesma perseverança, acreditando num Deus só, que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, e que o Espírito Santo está conosco em nome do Senhor Jesus. Ele falou assim que ia para o Pai, mas ia deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele está aqui conosco em nome do Senhor Jesus. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então ele está no controle de tudo, eu te garanto isso em nome do Senhor Jesus. Eu tenho essa garantia, eu tenho essa firmeza, e eu passo para você, que ele está conosco, cuidando de nós, todos os dias, em nome de Jesus. Estamos vivos aqui, não porque somos merecedores, mas porque ele é zeloso e cuidador pelos seus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Vamos aí orar o Pai Nosso para começar? Ele já está no controle de tudo. Ele falou que quando eu fosse ministrar a palavra, o louvor, a oração, eu colocasse uma cadeira para ele sentar. Então eu sou obediente, a cadeira está aqui para ele sentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar o Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí, na mesma fé, na mesma concordância, firme na presença do Senhor e na palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. E hoje nós vamos para Números. Capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. E o refrão da palavra fala assim: as duas trombetas proféticas. As duas trombetas proféticas. Meus irmãos, entendem o que é isso? Vamos aprender aqui mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus. E nós vamos para o capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. O versículo 1 vai falar assim. Preste atenção que a palavra do Senhor vai falar conosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faz duas trombetas de prata, de obras batida, as farás e te serão para a convocação da congregação para a partida do arraiais. Forte, hein? Olha, é forte, meus irmãos. Meus irmãos, entendeu? Vamos entender um pouquinho aqui para a palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos entender aqui um pouquinho na palavra? Que Deus me dê graça nesta palavra em nome do Senhor Jesus. Ele falou que ia colocar as palavras na minha boca como colocou na boca de Jeremias. Eu creio e acredito assim em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Essas duas trombetas de prata que o Senhor ordenou que Moisés fizesse, serviriam para duas principais convocações. A convocação para um ajuntamento solene e a convocação para a partida do arraial do povo de Deus. A primeira trombeta
poderia ser designada profeticamente de trombeta do avivamento. E a segunda trombeta poderia ser designada profeticamente de trombeta do arrebatamento. Olha, meus irmãos, é forte, é por dia de hoje essa palavra, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos prestar atenção em nome do Senhor Jesus? Que Deus me dê graça. Aleluia. Aleluia. As duas trombetas de prata deveriam ser tocadas no ajuntamento solene do povo de Israel, bem como nas suas festividades. Números capítulo 10, versículo 10. E nesses dias de ajuntamento espiritual, o Senhor se lembraria do seu povo para abençoá-lo. Forte, hein? O tocar das trombetas era para anunciar. Meus irmãos, vou repetir. Em número capítulo 10, versículo 10, é nesses dias de ajuntamento espiritual, o Senhor se lembrará do seu povo para abençoá-lo. Glória a Deus, aleluia. Salmo 81, versículo 3, o salmista diz: tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. O profeta Joel mencionou o toque da trombeta do avivamento, quando disse: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, programai um dia de proibição, congregai o povo, santificai o congregação, santificai a congregação. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor está chamando. É por dia de hoje, o Senhor está falando aqui, é por dia de hoje, meus irmãos. Meus irmãos, entendeu? O Senhor está falando, é por dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em Joel capítulo 2, versículo 15, versículo 16, antes do toque da trombeta, do arrebatamento, o Senhor ordena o toque da trombeta do avivamento, pois antes dos sinais que indicam o grande dia da sua volta, ele promete um grande derramamento do seu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Joel capítulo 22, Joel capítulo 2, versículo 28 e versículo 30 até o 32. Forte, né, meus irmãos? A serva vai repetir. Antes do toque da trombeta do arrebatamento, o Senhor ordena o toque da trombeta do avivamento. Pois, antes dos sinais que indicam o grande dia da sua volta, ele promete um grande derramamento do seu espírito sobre toda a carne. Glória a Deus, aleluia. Joel capítulo 2, versículo 28 até o 32. O profeta Isaías falou também do toque de uma grande trombeta. Aleluia. Convocando o povo de Deus, dispersos para o adorar em Jerusalém. Olha aí, é forte, hein? Olha aqui, meus irmãos. O profeta Isaías falou
também do toque de uma grande trombeta, convocando o povo de Deus. Dispenso, o povo que está dispenso, o Senhor está convocando, que está despercebido, que não despertou ainda para a volta de Jesus. Disperso para o adorar em Jerusalém, para o adorar em Jerusalém, adorar na casa de oração do Senhor. Aleluia, na congregação, quer dizer a casa de Deus, amém? Aleluia. Isaías capítulo 23, 27, versículo 13, que está escrito. Isaías, o profeta Isaías falou também do toque de uma grande trombeta, convocando o povo de Deus dispenso para o adorar em Jerusalém. Isaías capítulo 27, versículo 3. Glória a Deus, aleluia, forte, hein, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. O segundo grande objetivo das trombetas de prata era convocar o povo para sair do arraial, a fim de marchar rumo à terra prometida. Números capítulo 10, versículo 5 e versículo 6. Glória a Deus, aleluia! O grande objetivo da trombeta do arrebatamento é convocar os salvos espalhados pelos 4 cantos da terra para partir ao encontro do Senhor nos ares. Mateus capítulo 24, versículo 31. Meus irmãos, é forte, hein? Eu vou repetir aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Vou repetir para os meus irmãos entender. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. O grande objetivo da trombeta do arrebatamento é convocar os salvos espalhados pelos 4 cantos da terra para partir ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 31. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Forte, hein? A palavra, oh meu Deus, mexe com o coração da gente, quebranta, né, meus irmãos? O Senhor convoca, a palavra está vindo para os dias de hoje, meus irmãos. Vamos ficar alerta em nome do Senhor Jesus. Incline os seus ouvidos a esta palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O profeta Joel também falou da trombeta, do arrebatamento, ao dizer: tocai a trombeta, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbei-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Joel capítulo 2, versículo 1. Repetindo, o profeta Joel também falou da trombeta do arrebatamento ao dizer: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbei-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Joel capítulo 2, versículo 1. Forte, hein, meus irmãos? É para os dias de hoje, meus irmãos. Abra os seus ouvidos a esta palavra e não coloque para as costas. Coloque no seu coração como um diamante
permaneça nela, medite ela de dia e de noite. E envie a outras pessoas que você conhece, que você ama ou que você não ama. O maior amor, o maior galadão é aquele quando ele tem contenda com você ou você tem com ele. Mande para ele. Esse é o galadão. É fácil abraçar um amigo, é fácil abraçar um irmão. Eu quero ver abraçar aqueles que não amam e que não gostam de nós. Mas esse é o galadão maior. Envie essa palavra para ele. Deus vai plantar uma sementinha no coração dele. E ele já não vai ficar inocente. Glória a Deus, aleluia, você alertou. E Deus vai te preparar teu galadão. Amém? Glória a Deus, aleluia. O profeta Sofonias afirma que o dia do Senhor é um dia de trombeta e de alarido. Aleluia! O profeta Sofonia, repetindo, o profeta Sofonia afirma que o dia do Senhor é um dia de trombeta e de alarido. Sofonia capítulo 1, versículo 16, está escrito. O apóstolo Paulo afirma que a trombeta soará e os montes ressuscitarão repetindo, o apóstolo Paulo afirma que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e corruptíveis e nos seremos transformados. Repetindo, é forte. O apóstolo Paulo afirma que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e corruptíveis e nos seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Forte, hein, meus irmãos? Vamos para a conclusão da palavra. Esse é o resumo da palavra. Vamos prestar atenção, meus irmãos. Precisamos estar preparados, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois os que ficamos vivos seremos arrebatados justamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 17. Tem mais alguma dúvida, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus? Que o Senhor está trazendo esta palavra por dia de hoje, para nós se preparar, que Ele mandou Moisés fazer duas trombetas de prata. Glória a Deus, aleluia, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Vou ler a conclusão mais uma vez. É o resumo da palavra. Amém? Preste atenção, não deixe ninguém tirar seu foco, não. É sério. A palavra de Deus é séria e eficaz. Precisamos estar preparados, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados justamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, versículo 17, até aqui. Glória a Deus, aleluia.
Meus irmãos, vamos entender o que o Senhor está falando conosco? Não é brincadeira não, meus irmãos. É surreal. É sério. O Senhor está trazendo para agora, para hoje, para o dia de hoje. O aviso. Vamos se preparar para a volta de Jesus? Vamos se preparar, meus irmãos. Olha o que está acontecendo na face da terra. Olha o que está acontecendo no mundo. Você tem mais alguma dúvida que as escrituras estão se cumprindo? Vamos rever os nossos conceitos. Deus não quer perder os seus filhos. Deus quer resgatar. A palavra de Deus fala que todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará. Vamos confessar hoje, vamos se arrepender hoje, vamos voltar hoje. Em nome de Jesus. Depois, ninguém pode ficar falando que não foi avisado. As pessoas não estão dando crédito para a palavra de Deus. Estão jogando para as costas, estão ouvindo, deixando para lá. Achando que vai acontecer mais 1000 séculos aí para frente. Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Ele está só mandando um aviso, um alerta para a humanidade. Vamos orar, vamos achegar a Deus, vamos ficar em comunhão com Ele, vamos orar pela nossa família, vamos ficar firme em Jesus. Pode vir a tribulação que for, não saia não, fica firme. Ele está conosco, o maior está conosco. Glória a Deus, aleluia. E para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e não confessou, você quer confessar em cima desta palavra? Através desta palavra? Você vai ali no cantinho, aí você fala assim para o Senhor: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. Eu não entendi a sua palavra, me perdoa. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Me direciona, me guia, me lava, me limpa, me deixa branco como a neve. E usa-me. E o Senhor já vai tirar esse fardo pesado que você sente. E vai te dar o dele que é leve, você vai sentir o refrigério na alma. Amém? Para você que saiu, também a palavra é para você, em nome de Jesus. Volta, filho, volta, filho. Saiu por alguma coisa, por falta de entendimento, por alguma palavra que feriu, alguma coisa. Não olhe para o homem. A palavra de Deus fala que nós não temos que olhar para o homem, é para Jesus. Glória a Deus, entrega a vida dele. Quando alguém te fazer o mal, ou te agredir com palavras ou com ofensas, falar alguma coisa que o seu coração fica quebrantado, humilhado, você ora essa pessoa a Deus e entrega. Ele é o nosso juiz e advogado. Não vamos fazer com as nossas mãos, porque nós não vamos levar vantagem nisso. A palavra de Deus fala que a vingança é dele, não é nossa. Então nós temos que ser sábios. Não vamos perder as nossas bênçãos por causa de picuinha, não. Vamos apresentar o Senhor, é melhor. Deixa ele ser o seu advogado, ele é advogado dos advogados. Amém? Confie nele. Eu sou testemunha nesse canal. Tenha fé. Creia, acredite só. Ele vai interceder por você. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Amém? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.